Não, gente, rapidinho, vou marcar aqui 16h25, eu termino 16h32. A Ó, história, cara, a minha história, na verdade, como empreendedor, começa em 79, quando meu pai ficou doente, ele teve tuberculose, ficou 3 meses no hospital em São José dos Campos, e onde eu, meus irmãos, a minha mãe, nos vimos praticamente sem até mesmo ter o básico da subsistência, né? A gente teve que depender muito do meu tio Mané, que seu pai citou aí no começo. O meu tio Mané, irmão do meu pai, ele dava a compra do supermercado, e meu tio Antônio, cunhado do meu pai, como um bom português, ele tinha padaria e a gente comprava, ele dava diariamente para minha mãe o pão e o leite. E a gente se viu numa situação que realmente estava apertada, porque meu pai, ele por ser feirante, a gente tinha muita fartura dentro de casa. E tudo começou quando minha mãe, o meu irmão abriu a geladeira, não tinha uma fruta. Meu irmão perguntou para minha mãe se não tinha uma fruta, minha mãe começou a chorar. E ali com 9, 10 anos, a gente percebeu que, opa, temos que fazer alguma coisa. E desde então, eu comecei a empreender. E o meu primeiro empreendimento, eu consegui na barraca do seu José, um amigo do meu pai, a vender limão na barraca da feira dele, né? E ele era muito amigo do meu pai. E ele falou: olha, vende o limão lá e o que você conseguir carregar no domingo, você leva de fruta para sua casa. E foi assim, eu trabalhava sábado e domingo. Na verdade, eu gostava mais de trabalhar porque ele me dava 2 pastéis e um caldo de cana todo dia. Então eu adorava isso. E no final do domingo eu levava para minha casa 2 caixas de frutas. E ali eu comecei a verificar todo um potencial que todo mundo tem quando vem a partir do trabalho. Só que eu descobri isso com 10 anos de idade. E com a cidade, eu comecei a trabalhar de empacotador no Bazar 13, que não sei se vocês sabem, mas hoje o seu Nassar, ele é dono do Giga e do Mambo. E é um grande amigo, e quando eu falei para ele que eu fui empacotador dele, ele não acreditou. Trabalhei de empacotador no Bazar 13, e a gente pegava papelão na rua, nas horas vagas, eu tomava conta de carro, eu lavava carro, tudo que fosse para ganhar dinheiro, de alguma maneira eu fazia. E quando meu pai voltou do hospital e ele se restabeleceu, ele começou a vender linguiça num Fusca, isso em 1980, já 81. E o meu pai era o cara que conseguia colocar, só tinha um banco do motorista, ele reforçou o assoalho, ele comprava linguiça no Canindé e na Vila Maria, só linguiça e saía vendendo. Óbvio que o meu pai também sempre foi um cara muito batalhador. A empresa cresceu, ele comprou uma Kombi e contratou o primeiro funcionário dele, que era eu. Então, com 11 anos, eu e meu pai começamos como ambulante na Zona Norte de São Paulo. A gente fazia, meu pai fez uma freguesia muito próximo dos clientes que ele conhecia, que era perto das feiras que ele fazia. Então, açougues, mercadinho, lanchonete. E a gente começou a fornecer frios para esse pessoal no começo da década de 80. E essa vida como ambulante foi até 86, 87, 88. Aí eu entrei na faculdade e eu já não via mais sentido em carregar a Kombi e entregar para os clientes e tirar o pedido na hora aí. Aí eu combinei com meu pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou antes, tiro o pedido, a gente entrega exatamente o que o cliente pediu. A partir dali, então, a gente começou a um sistema de distribuição, diferente do ambulante. E com isso, esse local aí que o seu pai citou na Rua de Sitiantes foi o primeiro empreendimento que nós fizemos, que foi a venda balcão e a venda distribuição. A gente montou uma loja, igual tem na zona cerealista hoje do Canindé, que existe até hoje na Cantareira. Se você observar ali próximo do Mercado Central, tem várias lojas ainda com esse formato. Não muitas, porque obviamente que o mercado mudou drasticamente. E em 92, o meu irmão Eduardo, que trabalhava com um tio nosso, veio trabalhar conosco e veio reforçar o nosso time. Então, de 80 a 90, a gente tinha esse perfil de ambulante. Depois fomos transferindo para distribuição no final dos anos 80. Nos anos 90, a gente era já uma empresa que tinha distribuição, tinham representantes na rua, e só na parte de perecível, muito focada em perecível. E no final dos anos 90, a gente sentiu a necessidade de rever o modelo, porque foi o boom do Plano Real, não sei se vocês se lembram. O Plano Real foi o plano que mais empreendedores, principalmente do setor alimentar, foram criados.
Se vocês lembrarem bem, tinha aquelas Towner de cachorro-quente, várias pizzarias delivery, quer dizer, foi o boom mesmo do empreendedorismo pós-hiperinflação no Brasil. E nós percebemos a necessidade de ter uma loja maior de autosserviço para poder dar conta dessa demanda. E foi em 2000, ali na Freguesia do Ó, na ponte da Freguesia do Ó, que nós montamos o primeiro roldão com esse modelo que é até hoje, um modelo de autosserviço, e que fez com que a gente, pela terceira vez, mudasse o canal, né? Então, só para explicar bem, anos 80, ambulante, anos 90, distribuição, e ano 2000, a partir do ano 2000, a gente criou essa rede de autosserviço, que é o Roldão hoje, que tem aí 35 lojas, a gente tem 5.000 colaboradores, e esse ano, se tudo permitir dentro do nosso orçamento, a gente fatura quase 3,4 bilhões de reais, 16,32.